Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Em Meio ao Caos, encontrando forças em Deus para vencer as dificuldades da vida, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada para a aquisição do livro. Entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio número 7. As paredes que levantamos. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que todos os bloqueios levantados para se defender de decepções sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Tua palavra declara que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em meio às frustrações, que ela seja livre em Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A verdade, como o ouro, deve ser obtida não por seu aumento, mas pela separação de tudo o que não é ouro. Léo Tolstói. Dizer adeus à minha mãe fez-me sentir profundamente triste e desesperadamente ansiosa. E quis entender a razão. Ela teve uma vida longa e confortável, ela amava a Deus, sua igreja e sua família. Agora ela está livre da doença e do sofrimento. Não deveria eu estar me regozijando em sua liberdade? Por que então eu estava sofrendo tanto? Por que senti um peso de chumbo no peito? Por que eu senti o pânico como se tivesse perdido o chão? Isso não fazia sentido. Eu cresci com um profundo senso da realidade da morte. Tinha 5 anos de idade quando papai cometeu suicídio. Não me lembro quem me disse que papai estava morto. Ele apenas havia partido. Não falamos sobre como nos sentimos após sua morte. Isso se tornou um padrão para os próximos 25 anos. Assim, porque agora que estávamos homenageando uma mulher misericordiosa que viveu uma vida plena, eu me sentia como se estivesse prestes a desmoronar diante da dor. Um dia após o funeral da minha mãe, sentei-me de pernas cruzadas na cama, no quarto de hóspedes da casa de minha irmã, com o computador ligado, buscando na Bíblia versículos que falassem sobre tristeza. A frustração aumentou quando me peguei rolando página após página de versículos reconhecendo a tristeza da vida, seguida pela esperança que temos em Cristo. Não me entenda mal, a esperança é uma coisa maravilhosa. Eu vivo por causa dessa esperança, mas naquele momento eu precisava apoiar-me na verdade do presente, naquele momento, antes de precipitar-me na verdade do amanhã. Passou pela minha cabeça a conversa que tive com um de meus produtores do programa de televisão 1 ano antes. Eu queria convidar pessoas que não tivessem recebido respostas das orações que fizeram. Essa é uma realidade para muitos de nós. Eu queria explorar o desapontamento que assombra mesmo muitos dos seguidores de Deus. A resposta foi desanimadora. Isso não é edificação da fé, foi-me dito. A implicação era clara de que precisávamos compartilhar histórias de pessoas que receberam milagres pelos quais oraram, testemunhos que edificassem a fé daqueles que não a tinham. Isso me pareceu cruel. Imaginei uma mãe vendo a história de uma criança sendo curada e pensando por que seu filho estava doente? Foi culpa dela? Ela não tinha fé suficiente? Agora eu conheço a verdade. Fingir que algo não existe não faz com que ele desapareça. Falar de modo superficial sobre a dor não produz fé. Isso gera vergonha e isolamento. Se você está magoado, desapontado, irritado ou triste, mas vê todos os demais à sua volta indo bem, mesmo aqueles que estão enfrentando circunstâncias difíceis, passa a pensar: o que é de errado comigo? Isso foi o que senti quando voltei do cemitério no final do dia em que sepultamos minha mãe. Havia colocado grama sobre o túmulo e alguém fez um arranjo de flores, lírios brancos, tulipas creme e rosas amarelas. Eu queria gritar: por que fazem isso? Por que cobrimos toda a cova de desengano para fazer com que pareça bonita? Essa tensão, essa dor, senti isso naquela noite, olhando para o lugar onde mamãe foi posta para descansar. Isso me levou de volta a uma noite quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Acordei precisando usar o banheiro. Quando passei pelo quarto de minha mãe, vi uma luz pela fresta da porta. Coloquei minha mão na maçaneta, mas antes de girá-la, algo me impediu. Ouvi seu choro abafado.
Ela estava soluçando sobre algum tipo de tecido, talvez seu travesseiro. Eu nunca havia visto minha mãe chorar e instintivamente sabia que ela não queria que eu a ouvisse. Então deslizei sobre o tapete para o outro lado da porta e chorei também. Aquilo foi uma das minhas primeiras lições sobre tristeza e sofrimento. A tristeza não era para ser compartilhada, era particular. Então aprendi a chorar sozinha. Eu ainda desejava ter ficado com minha mãe naquela noite ou em outras vezes quando ela lutava contra a dor. Eu queria ter sido capaz de assentar-me com ela, não apenas como minha mãe, mas como uma irmã em Cristo. Eu queria que superássemos o primeiro nível de perda e decepção e as coisas mais profundas subjacentes. Como ela sofreu? Ela falou com Deus sobre a dor? Ela sentiu como se Deus a abandonasse naquele dia de violência quando 4 homens levaram meu furioso pai para fora de nossa casa? Ela ficou feliz porque meu pai foi embora? Isso fez com que ela se sentisse uma traidora. Por tantos anos, supus que ela não queria ter aquela conversa. Agora eu pensava estar errada. No outono de 1992, estive num hospital psiquiátrico por 2 semanas. Meu conselheiro perguntou à mamãe se ela estava disposta a viajar e participar de algumas das minhas sessões. Mamãe concordou e eu reservei seu voo. No escritório do meu conselheiro, sentei-me no sofá e mamãe numa enorme cadeira diante de nós dois. Meu coração saltou dentro do meu peito e pensei que iria vomitar. O conselheiro olhou para minha mãe e disse: "A Sheila tem algo que lhe gostaria de contar." Mamãe olhou para mim, fiz uma oração silenciosa. "Jesus, por favor me ajude, não posso fazer isso, não iremos sobreviver a isso. Eu sinto muito mesmo pelo que fiz. Sinto que tirei papai de você e arruinei sua vida. Por favor, perdoe-me." Prostrei-me com a cabeça entre as mãos. Não sei o que esperava, mas não era o grito que ouvi de minha mãe. Ela deu um grito primitivo, profundo, vindo do mais secreto interior. "Não foi sua culpa." Ela finalmente disse: "Foi minha." Na presença de um conselheiro naquele dia, expusemos nossas feridas e sangramos juntas. Alguns pontos dessas conversas permaneceram entre nós duas, mas foi a primeira vez que conversamos sobre papai. Embora ele já estivesse falecido há 30 anos, aprendi naquele dia que ela tinha carregado um fardo insuportável, acreditando por décadas que havia permitido que meu pai permanecesse em nossa casa por muito tempo. O diálogo não foi longo, durou apenas um instante. Aquela conversa não promoveu um diálogo contínuo e reservado que continuasse nos anos seguintes. A exposição custou muito a ela. Velhas feridas abertas, sua privacidade familiar. Também me mostrou que enquanto eu carregava a vergonha da morte de meu pai, mamãe tinha levado a culpa. Foi quando percebi que a maioria de nós esconde a dor. Também foi quando aprendi pela primeira vez essas duas verdades. As mentiras se reproduzem em silêncio, e o silêncio é mortal. Embora dizendo que a verdade pode ser dolorosa, compartilhar os segredos pode trazer cura. Embora dizendo que a verdade possa ser dolorosa, compartilhar os segredos pode trazer cura. A autora cita novamente a frase. Nem toda a perda, o desapontamento tem o mesmo peso. Algumas coisas são mais fáceis de levar do que outras. Sei disso agora. Eu acho que foi isso que Paulo quis expressar quando disse aos Gálatas que amavam Cristo para levarem os fardos pesados uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versos 10. Alguns versículos depois, porém, ele diz que cada um deve levar a própria carga. Gálatas 6:5. À primeira vista, a passagem parece ser um pouco confusa. Paulo parece contradizer-se. Como podemos suportar as cargas uns dos outros? Se devemos todos suportar as nossas próprias cargas? Porém, cavar um pouco mais fundo traz clareza. Descobri que a palavra grega para fardos é baros e se refere a uma carga pesada ou a carga de um navio. A palavra grega usada para carga é fortion,
usada exclusivamente no Novo Testamento para se referir à carga de que Cristo fala, uma carga que somente Ele pode nos ajudar a carregar, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 30. Suponho que tropecei nessa verdade ao longo dos anos. Há algumas perdas que se sentem como a carga de um navio, como maior do que podemos transportar. Penso que é quando desesperadamente precisamos uns dos outros, quando somos deixados a carregar esse tipo de carga ou aro sozinho. Isso nos muda. Cresci carregando a carga do meu próprio navio. Fui ensinada, embora não explicitamente, que, de fato, não precisava de ninguém para me ajudar a suportar a perda de meu pai. Não me permiti sentir tristeza, loucura ou outra coisa que sentia ser esmagadora, porque compartilhar o peso emocional não era aceitável. Não pensei que isso fosse estranho, só pensei ser esse o resultado de minha personalidade escocesa reservada. Eu poderia sentir por você se estivesse com dor e talvez ajudá-la a carregar o seu fardo, mas nunca pediria sua ajuda para levar o meu. Eu era autossuficiente. Sei agora que construí um lugar secreto dentro de mim, um lugar onde eu pensava que nenhuma pessoa, nenhuma dor e nenhuma ameaça emocional poderiam me alcançar. Era um esconderijo. Qualquer que fosse a estrutura, ela mostrou rachaduras nas alas psiquiátricas. Mas a coisa toda começou a ceder ao lado da tumba de minha mãe, e em todos os anos seguintes. O que não percebi era que o quebrantamento de minha infância havia me seguido por toda a minha vida adulta, e eu o carreguei comigo no fundo do porão de minha alma. Agora esse abatimento e toda a dor começaram a desmantelar as paredes do porão de dentro para fora. Sempre precisei do apoio da comunidade à minha volta. Todos precisam, mas era o que eu mais temia. Por isso me escondi mesmo quando cercada pela comunidade. Foi por isso que reservei aquele porão secreto. Eu pensava, e se eu deixar você ver meu verdadeiro eu? E se eu deixar você penetrar meus mais íntimos pensamentos e sentimentos, e você der uma longa analisada em tudo? Iria ver uma garotinha assustada, fragmentada? Veria alguém que não sabia se recompor, que não soube como confiar no Cristo sobre quem amava pregar? Você se viraria e iria embora? O que eu faria então? O que eu faria sem o meu esconderijo? Você pensaria que dentro da comunhão cristã, especificamente dentro da igreja, eu poderia ter me aberto para confessar minha vergonha, meu pânico, meu temor. Mas eu sabia que às vezes nossa comunidade cristã é a prova onde se foge à vergonha. Muitos de vocês também conhecem essa triste verdade. Normalmente, partilhar segredos e vergonha na igreja produz mais vergonha, o que nos leva a guardar mais segredos. Isso é trágico. Sobrevivemos separados da verdadeira ajuda e cura do que necessitamos. A Bíblia descreve muitas pessoas que viveram vidas plenas de opróbrio até olharem nos olhos de Jesus. Em seus olhos, sua vergonha se encontrou com o amor ardente e queimou até as cinzas. Houve muitas mulheres que foram envergonhadas por sua cultura, mas foram restauradas por seu amor. A prostituta, a mulher do poço de Jacó, a mulher apanhada em adultério e lançada ao solo aos pés de Cristo. Ele as viu em algum de seus piores momentos e as amou. Isso ainda é verdadeiro. Cristo odeia o pecado e a vergonha que assola, especialmente o pecado secreto e a vergonha. Mas ele é loucamente apaixonado por nós. A devastadora mensagem da vergonha é que somos errados, mas Cristo cravou essa mentira na cruz há mais de 2000 anos. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Salmos capítulo 34, versos 7. Cristo pregou o nosso pecado e vergonha na cruz. Fazendo assim, ele os trouxe à luz e libertou de seu poder. Cristo nos deu como missão amar nossos esconderijos de vergonha e segredo, da mesma maneira que ele o fez. Ele nos deu como missão amá-los e trazê-los de volta à vida. Nosso chamado é fazer com que saibam que a vergonha não prolonga a vida. Ela morreu na cruz há 2000 anos e não devemos ressuscitá-la. Podemos ajudar as pessoas a carregar suas cargas sem lhe acrescentar o peso da vergonha. O incessante amor de Cristo nos busca através de toda a nossa vergonha secreta.
Agora eu entendo. Olhando para trás em minha história, vejo pessoas que Ele colocou em meu caminho para falar a verdade contra mentiras, para desvendar os segredos que me deixavam isolada e tão solitária, para me ajudar a portar a carga sem sofrer a vergonha. Sou grata pela gentileza da sua misericórdia em lugares inesperados. Uau! Glória a Deus! O Senhor é aquele que permite a dor, mas que traz a cura. A dor faz parte do processo de crescimento. A dor faz parte das escolhas que fazemos. E a Sheila fala que ela aprendeu nesse momento de exposição, enquanto ela estava ali na sessão com o psiquiatra e a sua mãe, ela aprendeu que a maioria das pessoas esconde a dor. Ela aprendeu pela primeira vez que as mentiras se reproduzem em silêncio, e o silêncio é mortal. E eu quero trazer um grifo aqui. Eu quero te dizer que se você está passando por uma dor, não fique em silêncio. Tenha uma ou mais pessoas de confiança nas quais você possa compartilhar a sua dor, as quais você possa, assim como o apóstolo Paulo ensina ali no livro de Gálatas, no capítulo 6, versos 2, que vocês levem os fardos pesados uns dos outros. Sabe, tem um texto que se tem disseminado muito na internet, que as mulheres devem ser aquelas que consertam, que arrumam a coroa uma das outras e não aquelas que derrubam. Sabe, eu quero te dizer que nós fomos chamadas para potencializar a vida de outras. Que nós fomos chamadas a promover chamados. Entende isso? Você foi chamada com um propósito e uma missão. E se você, nesse momento da sua vida, está passando por dor, independente de qual seja, se porventura em sua mente passa pensamentos de suicídio, não deixe de abrir seu coração para alguém. Fale com alguém de confiança, mas permita abrir os seus lábios para que essa outra pessoa te olhe com olhos mais cuidadosos. Para que essa outra pessoa te acompanhe em amor. Te ajude a crescer em Cristo. Te ajude a renunciar e se desvencilhar do plano estratégico do inimigo, que é matar, roubar e destruir. Deus, a palavra de Deus, diz que Ele tem vida e vida em abundância. Glória a Deus. Sabe, Jesus, Ele precisa que nós reconheçamos nele que nós não somos autossuficientes. Precisamos chegar nesse lugar de quebrantamento e permitir que os olhos do Senhor, assim como Ele um dia olhou aquela mulher no poço de Jacó, que os olhos do Senhor restaurem as nossas vidas. Sabe, o olhar de amor do Pai, Ele é poderoso para mudar a tua história. Eu não sei que fase da sua vida você está vivendo, mas se você é essa pessoa que está sofrendo de uma dor tão intensa, ou está aconselhando alguém que está vivendo esse momento de dor, eu quero te reafirmar que Cristo nos libertou. A palavra dele declara que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade nele, de viver uma vida verdadeira, de viver uma vida em plenitude, em contentamento na presença do Pai. No Senhor é possível. No Senhor é possível. Ore a Deus para que o Senhor prepare pessoas que sejam colunas, que sejam suportes na tua vida. Que sejam, assim como Arão e Josué, que seguravam os braços de Moisés. Seja essa mulher e se permita ser ajudada por outras mulheres. A palavra de Deus fala em Salmos 34 que os que olham para Ele, para o Senhor, estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Olhe para aquele que é poderoso para mudar a tua história.
Não olhe para a circunstância. Não alimente mais essa dor, esse espírito de comiseração, de vitimismo. Não aumente essa posição de vítima, mas seja protagonista da tua história. E permita que o verdadeiro diretor de toda essa peça, que é o nosso Criador, tome controle absoluto da tua vida. Deixe Deus escrever a tua história, porque Ele tem uma história, porque a palavra dele declara que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Receba essas palavras no teu coração e que você compartilhe com quem precisa neste dia de ouvir esta palavra. Jesus trouxe vida e vida em abundância. Não deixe que o inimigo das nossas almas te engane com suas mentiras. Lembre que as mentiras nascem nos silêncios. Não se cale. Peça ajuda. Converse. Abra o coração. E se decepcionar com quem te ajudou, procure outra pessoa. Não queira, por causa de um erro de um ser humano, destruir toda a história que Deus tem para você. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.